Esses dias uma pessoa estava comentando comigo a respeito do adultério, né? E aí eu fiquei de falar para a pessoa dos 10 mandamentos. Lá nos 10 mandamentos de Moisés, que Deus deixou, né? Está escrito lá, não adulterarás, né? Aqui o perigo do adultério. Há duas espécies de coisas que multiplicam o pecado. Uma terceira que provoca a ira, a paixão que arde como fogo, acesso e que não se apaga enquanto não se consumar. O homem entregue à sensualidade que não cessa enquanto o fogo não o devorar. O homem sensual para qual todo o alimento é doce, mas e não se satisfaz, enquanto não morrer. O homem que trai o leito matrimonial, dizendo: quem me vê? As trevas me envolvem, as paredes me escondem. Ninguém vê. O que tenho a temer? O Altíssimo não se lembrará dos meus pecados. Ele só não tem medo do que os homens veem e não sabe que os olhos do Senhor são 1000 vezes mais luminosos que o sol, porque veem todos os caminhos do homem. Dos homens penetra os lugares mais escondidos. Então é grande o texto, mas o que eu quero dizer assim, não existe nenhum milhinho, uma coisinha miudinha, nem desta folhinha aqui, que é tão pequenininha, que passa escondida aos olhos de Deus. Tudo que nós fazemos aqui, Deus está vendo. Quando eu estava sozinha, eu fiquei sozinha com meus filhos, muitas pessoas falavam para mim: vamos lá em tal lugar, vamos. Eu gostava muito gosto ainda de forró, mas eu nunca me envolvi com um homem casado, né? Porque eu acredito que aquele que fala assim: minha esposa é doente, a minha mulher é isso, por que então casou? Porque o casamento é na doença, na saúde, na tristeza, na alegria, na pobreza, em tudo, né? Muitas pessoas já falaram para mim assim: nossa, mas por que você continua casado? Que isso, que aquilo? Eu tenho passado muitas coisas, e também o meu marido. Por quê? Porque ele está junto comigo. Então, tudo que afeta a minha pessoa afeta ele também. Tudo que afeta ele me afeta. Por quê? Porque quando a gente casa, a gente se torna uma pessoa só. E o adultério não é só dormir com outra ou com outro, é olhar para os outros homens ou para outra mulher, cobiçando a mulher do outro. Eu acredito que a gente tem que cuidar daquilo que Deus permitiu na nossa vida e não ficar cobiçando o que é dos outros. Cada um tem o que merece, né? Se Deus permite que a gente tenha alguma coisa que, é claro que a pessoa que bate, que humilha, o próprio Deus afasta. Deus afastou pessoas da minha vida que humilhava, que não ia ser bom pai, né? Que era o pai dos meus filhos. Tanto que, né, eu criei meus filhos sozinha não, porque Deus estava na minha frente, Deus estava me guiando. E eu nunca olho lá para trás, para voltar lá atrás. Eu acredito que quando Deus tira a gente de uma coisa, a gente não deve correr atrás. Uma vez, uma serva de Deus de outra igreja evangélica até, ela falou para mim assim, uma história lá, ela falou assim: tudo que Deus afasta, a gente correr atrás, teimar, a gente tem que aguentar as consequências.
Então, quando a gente não está suportando algumas coisas, a gente tem que ajoelhar e pedir a Deus: Senhor, meu Deus, eu não estou suportando. Como Jó, né? Quem somos nós para comparar tanta fé dele? Mas a gente procura pedir a Deus que nos aumenta a nossa fé. A gente ajoelha, pede para Deus que na hora que a gente não estiver aguentando mais, Deus, ele ajuda a gente. Tem sido assim comigo na minha vida. Essa semana eu postei na internet, antes de ontem, né? Que a namorada do meu filho estava fumando de noite e aquilo, a fumaça faz mal para mim, porque eu tenho vários problemas de saúde e dependo de medicação. Primeiramente, dependo de Deus. E Deus colocou os remédios certos para mim. E uma pessoa falou assim: manda ele morar em outro lugar. Você sabe que às vezes uma palavra ajudou. Né? Então, é isso. O adultério é pecado, sim. Né? Deus perdoa, mas só que ele fala assim: vá e não peque mais. Não adianta nada você olhar para uma mulher hoje, para um homem hoje, e pedir: ai meu Deus, me perdoa. Não, está errado. A gente tem que olhar. Todo lugar que eu frequento, eu olho para as pessoas como se fosse, se for mais velho do que eu, como se fosse o meu pai, meu tio, meu avô. Se for mais jovem, eu olho como se fosse o meu filho, um dos meus filhos. E Deus me ajudou nisso daí, sabe? Não tem nada disso, né? Então é isso daí. Eu acredito que para ser professor, primeiro tem que guardar os mandamentos de Deus. Sem ele, ninguém pode ensinar nada para ninguém, né? Eu tive um professor desde o mês de, acho que foram 5, 6 meses. Tive 1, 2, 3, 4. Agora estou na etapa final. Mas nenhum momento da minha vida eu olhei para aquela pessoa como um homem, né? Primeiro foi 2 mulheres que me avaliou o meu sistema psicológico. Depois eu fiz o curso com um senhor que é muito rígido, mas um excelente professor. Por que ele é rígido? Porque ele aprendeu aquilo ali e ele está ensinando, né? Então, se a pessoa quer aprender, tem que aceitar a pessoa como ele é. Agora, quando a pessoa não aprende, quer ensinar, aí fica difícil, né? Espero ter lido aqui, essa palavra que eu li, é Eclesiástico 23, 16 até 16 em diante. Eclesiastes 23, 16. Pode ler lá para você ver a palavra de Deus, da Bíblia.